Muito bom estar junto com você de novo, poder dar continuidade à mensagem que eu comecei a semana passada, cujo tema é Filhos da Luz. Se você não conseguiu acompanhar, não ouviu, eu recomendo que você vá lá no canal da pastora Ana Gasparotto ou do pastor Carlos Gasparotto, lá no YouTube ou no Face, que você vai conseguir acompanhar essa mensagem que foi iniciada na semana passada. E o tema Filhos da Luz, eu vou fazer um resumo para a gente retomar, a partir de agora. Eu falei sobre quem são os filhos da luz. Que o objetivo dessa palavra é justamente a gente entender as características do filho da luz para saber se nós somos o filho da luz e como viver num mundo em tamanhas trevas. Como viver de modo agradável ao Senhor. Porque a gente sabe que vivemos num mundo muito mau. Falamos que toda pessoa que nasce nessa terra, ela é criatura de Deus. E não filho de Deus, é criatura de Deus. E que Deus, Ele criou todas as coisas por meio do seu verbo, da sua palavra. Todas as coisas foram criadas lá no princípio. E que o primeiro ato de criação do Senhor foi a luz, no primeiro dia. Lá em Gênesis. E vimos que Deus é o Pai das luzes que gera filhos da luz por meio da palavra da verdade. E que todas as coisas foram feitas por meio do verbo da palavra que é Cristo, a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Toda pessoa nasce nesse mundo, nasce já pecadora. Porque o pecado foi herdado por causa da desobediência de Adão. Adão pecou e o pecado passou de geração a geração. Por isso que a palavra fala que todos pecaram. Então recebemos o pecado como herança. E esse, o nascimento é o nascimento natural. Quando a gente nasce na terra é o nascimento natural. E já nascemos, por sermos descendentes de Adão, nascemos pecadores. E Deus, com seu propósito eterno, introduziu Jesus como seu filho unigênito, que foi obediente até a morte de cruz. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele ressuscitou, ele trouxe muitos filhos à glória do Pai, tornando-se primogênito entre muitos irmãos. E esse ato que Cristo fez, tem a ver com um novo nascimento. Então, para ser filho de Deus, é necessário nascer de novo, que é diferente do nascimento natural. Primeiro vem o nascimento natural e depois é o nascimento espiritual. Então, para nascer de novo, nascer da palavra, nascer da água e do Espírito, é necessário crer em Cristo como único e suficiente Salvador. E é assim que se dá um nascimento espiritual, e é assim que surgem os filhos da luz, tornar-se filho da luz. Então refere-se ao nascimento espiritual. Jesus mesmo disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele disse também, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, os filhos da luz, eles são designados na palavra como... Os filhos de Deus são designados na palavra como filhos da luz. E os apóstolos, eles recomendam, vocês cristãos que seguem a Cristo, que querem andar como Cristo andou, vivam como filhos da luz. Então, ser filho da luz se contrapõe à condição de velho homem, das trevas, filho da desobediência, perdido, filho da ira. Essa é a nossa condição antes de conhecer a Cristo. Então, quando conhecemos a luz, ela passa a fazer parte de nós. E nos tornamos participantes da natureza de Deus. Fugimos da cobiça, que domina esse mundo. Porque esse mundo é dominado, pela cobiça do querer, do poder, Nada é o suficiente para saciar. Então o filho da luz, ele é imitador de Deus, Ele é dispenseiro do Senhor, servo de Cristo. Filho amado que vive aos pés do Senhor, sempre querendo aprender. E quando eu falei sobre que o filho da luz, ele é administrador, das coisas do reino. Ele administra bem aquilo que lhe foi confiado, com responsabilidade, com zelo.
Ele é servo. E quando ele abre a boca para anunciar o evangelho, ele faz com que a sua luz brilhe diante dos homens. E Jesus mesmo se autodenominou a luz. Então, olha só, eu fiz um apanhado do que a gente viu. E a partir de agora, eu vou dar continuidade. Jesus, ele mesmo se chamou de a luz do mundo e a luz da vida. Então, por que os apóstolos orientam para que os que creem em Jesus vivam como filhos da luz? Se ele é a luz, nós também somos a luz? Pense aí. No Sermão da Montanha, quando ele estava ensinando os seus discípulos, que aquela multidão de mais de 3.000 pessoas ali se reuniu, o próprio Jesus deixou claro, veja lá na Bíblia, lá em Mateus 5, 14 a 16. Jesus ensina, dizendo assim, Mateus 5, 14 a 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5, 14 a 16. Então, por que Jesus disse, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo? Nós sabemos que ele deixou bem claro que ele não ficaria aqui, corporalmente nessa terra, que era necessário que ele morresse, que ele ressuscitasse, mas que ele subiria à glória, voltaria, à glória dos céus. Então esse enquanto que Jesus diz, está aí para nos mostrar que depois que Jesus fosse glorificado, a sua luz perpetuaria na terra através dos filhos da luz. É interessante a gente pensar numa comparação. Quando olhamos os astros celestes, a gente pensa no Sol. O Sol é lindo, é uma estrela, incandescente, uma esfera luminosa de plasma que produz a sua própria luz e calor através de reações nucleares que acontecem ali dentro. Impressionante, é uma força ali tremenda de luz. Enquanto a Lua é um satélite natural que orbita ao redor da Terra, que não possui a sua própria luz, não produz a sua própria luz, mas ela brilha, porque ela reflete a luz solar. Por isso ela brilha enquanto ela é iluminada pelo Sol. Então, assim como a Lua não tem a luz própria, os filhos da luz são assim também, recebem e refletem a luz da glória de Cristo. Assim como a Lua reflete a luz do Sol, os filhos da luz também recebem e refletem a glória de Cristo. Então nós não temos luz própria, no sentido de que nós não somos salvos por nós mesmos. Eu não posso me salvar com a minha capacidade humana, por meio de regras humanas, por meio de um bom comportamento, ajudando, fazendo boas ações, porque a palavra é clara, a glória não é minha, não é nossa. Eu não sou salva por esforço próprio, mas é obra do Senhor, que é o sol, chamado como o sol da justiça, aleluias. Então, nós não somos salvos por obras, diz a palavra, mas pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, mas vem de Deus, para que ninguém se glorie. A glória é toda do Senhor. Então, enquanto nós estivermos unidos ao sol da justiça, nós brilharemos a sua luz. É por isso que os filhos da luz, eles são ligados ao Senhor. Malaquias 4:2. Olha que interessante. É esse texto que chama o Senhor de sol da justiça. Mas
para vocês que reverenciam, em outra tradução, que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Olha que comparação interessante que o profeta Malaquias faz aqui. O sol da justiça, ele está se referindo a Cristo, que viria à terra, iluminaria os homens, salvaria os homens e traria cura em suas asas. Cura. A luz, ela tem poder curador. A gente sabe, tomar sol faz bem para a saúde. O banho de sol, ele tem efeitos terapêuticos e curativos. É claro, sempre observando os horários certos e com moderação, né? Ele ajuda na produção da vitamina D. É essencial para a saúde óssea, a vitamina D, para a absorção do cálcio. E a gente às vezes esquece de tomar um solzinho, né? A gente tem que tomar pelo menos uns 15 minutos de sol por dia. E isso fortalece tomar sol até a imunidade, você sabia? Fortalece o sol, ajuda a regular o nosso sistema imunológico, auxiliando o corpo a combater infecções, bactérias, doenças, até problemas de pele. Influencia também no seu humor, você sabia? Ajuda positivamente a melhorar o seu humor. Você que anda às vezes mal-humorado, toma um pouquinho de sol. Porque a produção, ele ajuda a aumentar a produção da serotonina, que é o hormônio, o neurotransmissor responsável associado ao bem-estar e felicidade. Então, olha os benefícios de você tomar um bom banho de sol. Então tem um poder curador, né? O sol, né? A luz do sol. E além disso, interage na regulação do ciclo do sono. Ajuda você, né, a entender, né, influencia o ritmo circadiano, que é o relógio biológico do corpo humano. Qual é o momento de se repousar e o momento de ficar alerta. Então é muito bom o sol, o poder curador do sol. Inclusive, né, quem é mãe aí que já amamentou, né, sabe muito bem como que é difícil o início da amamentação, né? O peito não é acostumado, né, com um neném mamando, então é uma pele bem sensível, então dá rachadura, dá fissura, até sangramento, né? Na minha primeira gestação com a Laura, passei por isso, eu às vezes amamentava ali chorando, saindo lágrima, que parecia ali torturante, né? Foram os primeiros 15 dias ali bem difíceis. E o que eu fazia? Tomava sol, né? Eu vi que uma das dicas é tomar sol, né? Ficar ali que nem uma índia, tomando sol. E aí a gente percebe como que é bom, né, o sol. Porque ele ajuda a curar. Ele ajuda a sarar, a cicatrizar. Ótimo para a pele. É o poder curador da luz. E nós que conhecemos a luz, sabemos como que é bom ser curado por ela. Fomos curados de nossas feridas, de nosso passado, de nossa culpa, do peso que estava sobre nós. Quando a gente encontra Jesus, encontramos a cura. E levamos essa cura adiante de nós, né? Aprendemos a não guardar mágoa, não ficar carregando, né, peso de dor. Não, isso já passou, isso é do velho homem. E ao reconhecer Jesus, que Jesus é o Senhor e a luz do mundo, nós também nos tornamos a luz. Então é por isso que ele se referiu aos que creram nele como a luz do mundo. Ele disse, vocês, ele foi claro, vocês, olhando para os seus discípulos, são a luz do mundo. Porque o mundo precisa da luz. O mundo precisa que você e eu sejamos o reflexo da luz, que é Cristo. O mundo arde por isso. O mundo anseia por ver essa luz. Às vezes o mundo não reconhece, mas ele precisa, porque o mundo está em trevas. Assim como o sal tem a sua serventia, né? Porque Jesus, antes de falar que a gente era a luz, que os seus seguidores eram a luz, ele disse que os seus seguidores também eram o sal da terra, né? Que o sal vem para temperar. Então, assim como o sal tem a sua serventia, a luz também. E assim como é impossível você olhar para uma montanha e ver uma cidade lá no alto da montanha, e é possível esconder aquela cidade no alto da montanha, assim também é impossível deixar um cristão, um crente em Cristo, camuflado aos olhos do mundo. Porque a luz precisa brilhar, essa é a função da luz.
Da mesma forma, né, que uma lâmpada, né, aqui a comparação é usada, né, como a lamparina, né, que eles usavam na época, né, uma candeia. Ela, quando ela é acesa, ela não é colocada debaixo de uma vasilha ou debaixo da mesa, não. Ela é colocada no alto, no velador, em cima, no candelabro, no alto. E assim também é com os seguidores de Cristo. Eles são luz que iluminam o mundo que está em densas trevas. Densas trevas. E o profeta Isaías, ele declarou sobre isso. E eu vou ler 2 versículos do que o profeta Isaías fala sobre isso. Isaías 60, de 1 a 3. Diz assim: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. E outro texto, Isaías 9, 2, diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Aqui, nesses textos, o profeta Isaías está declarando, profetizando acerca da salvação operada através do Messias, prometido do Senhor, que viria ao mundo, não só para Israel, mas para você e eu, para todos que se achegarem e se abrigarem em sua glória. Olhamos para a luz, e a luz irradiou em nós. Conhecemos a luz e ela nos transformou. Quem foi transformado pela luz? Senhor. E agora, a luz está dentro de você, está dentro de nós. E essa luz que está dentro de nós não é para ser escondida timidamente, mas é para ser oferecida para os outros, para que outros também sejam iluminados, inundados por ela. Como aquela musiquinha que a gente canta, né? De criança, desde criança. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. É assim, você tem que... A luz não é para ficar escondida. Não é para ficar embaixo da mesa. É para brilhar. É para mostrar e revelar a glória do Senhor. E às vezes você pensa, mas eu sou uma pessoa tímida. Mas eu tenho vergonha. Não importa. Deus, Ele usa você do jeito que você é. Assim como usou Moisés. Afinal, você conhece a história de Moisés? Moisés era um hebreu que nasceu num período em que o povo estava morando no Egito e o povo era escravizado, oprimido com trabalhos escravos, duros. Um faraó doido que tinha medo, porque o povo se tornou muito numeroso e mandou até matar os bebês meninos, por medo do povo crescer mais ainda. E ele nasce hebreu, é adotado por uma princesa do Egito, filha de faraó, cresce e é educado como um príncipe, recebe toda a melhor educação que existe na época, né? E o que acontece com ele? Ele entra em conflito quando ele vê o povo dele sendo maltratado, mata um egípcio, com medo ele foge e vai se tornar um pastor de ovelhas, fora do Egito. E esse homem, que às vezes a gente, nossa, ele era um príncipe, mas ele ficou muito tempo fora do palácio do Egito. E ele se torna um pastor, um homem simples. E Deus escolhe esse homem simples para libertar o povo lá do Egito. E quando Deus escolhe ele, ele fala, olha, mas eu não tenho facilidade para falar. Eu não tenho. E aí Deus escolheu o irmão dele para falar por ele, né? E Deus usou Moisés do jeito dele ali. E foi um homem, um líder nato, usado pelo Senhor para libertar o povo. E Deus falou com ele face a face. Deus falava e Deus usa ele para trazer muitas
praga sobre o Egito, porque Faraó estava endurecido, e eles conseguem sair. E ele sobe no Monte Sinai muitas vezes, e Deus fala face a face com Moisés. E lá ele recebe os mandamentos, as ordenanças do Senhor. E diz a palavra que quando ele desce do monte, o rosto de Moisés brilhava. Brilhava como se fosse uma lamparina mesmo, brilhava por ter conversado com o Senhor. E o brilho era tanto que o povo tinha medo de se aproximar dele. E Moisés sempre ele nunca escondia para ele sempre transmitia para o povo o que Deus falava para ele. Deus falava, ele descia e transmitia. Aí o povo ficava assustado, aí eles colocavam um véu, para o povo não se assustar. Aí ele tirava, quando ele ia diante do Senhor, tirava o véu, recebia do Senhor, e aí ia diante do povo e transmitia. Não esconda a sua luz, brilhe a sua luz. Jesus disse: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês. Então não esconda a sua luz, não guarde só com você o que você tem aprendido. Seja um multiplicador da palavra, porque fazendo assim você vai glorificar o Senhor. E é simples, amados. É simples você ser um multiplicador da palavra. Porque às vezes a gente enfrenta situações difíceis e a gente não entende, Passar por tantas situações, a vida pode ser muito dura, pode ser muito difícil, até para quem é seguidor de Cristo. Mas essas situações vêm para nos fortalecer e para nós, mais para frente, testemunharmos para os outros, ajudar outros que estão passando por aquela situação que a gente passou lá no passado, que foi tão difícil. E essa é a diferença dos filhos da luz, porque quando os filhos da luz passam por situações difíceis, eles não sucumbem, eles não se deixam entregar pela tristeza, pela depressão, pela perda, Nós sabemos quão pode ser difícil, uma perda pode ser difícil, mas quem é filho da luz, ele se sustenta no Senhor. É diferente, ele não se deixa entregar. E um texto que eu li a semana passada e volto a ler hoje, Efésios 5, de 8 a 10. O apóstolo Paulo ensina: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aqui o apóstolo Paulo, ele recomenda que os filhos da luz se comportem como filhos da luz. Os filhos de Deus se comportem como filhos da luz. Ou seja, isso tem a ver com o quê? Com o comportamento também. O que se pede é que os que seguem a Cristo vivam com uma vida coerente e honesta, uma vida de acordo com a palavra, não dando escândalo. Então isso tem a ver com o quê? Com um bom testemunho. 1 Coríntios 10, 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, não seja motivo de tropeço, em outra versão, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. E 2 Coríntios 6:3, não damos nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o nosso ministério não seja censurado. É lógico que nós, como seres humanos, ainda cometemos falhas, erros, mas sempre temos que nos vigiar, sempre buscando o Senhor na palavra, examinando-nos a nós mesmos, à luz da palavra. O bom comportamento do cristão é uma recomendação para que não haja impedimento para pregar e ensinar o evangelho. Um impedimento para você ser um multiplicador da palavra. Então, Jesus, ele também falou sobre isso, na mesma oração que a Aninha disse aqui no começo. Eu quero ler agora, João 17, 20 a 23. É aquele texto que Jesus ora pelos seus e por aqueles que ainda haveriam de crer. João 17, 20 a 23 diz assim: minha oração
não é apenas por eles, ou seja, os seus discípulos que estavam ali. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. A importância, olha só, de vivermos em unidade, sermos um com Ele, para que o mundo saiba que Ele é o enviado do Senhor. Então, o andar cristão é um elemento que tempera a palavra do Evangelho aos que são de fora. O discípulo de Cristo, ele deve ser sal e luz nessa terra destemperada e em trevas, para que em tudo seja um ornamento na doutrina do Senhor. É o que Tito fala lá em Tito 2:10. Olha que interessante. Tito 2:10, parte B, a parte final. Mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Você tem tornado atraente o ensino de Deus? É pelo seu viver que você vai tornar atraente o ensino de Deus. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: eu vejo a luz. E eu também quero essa luz. E é isso que vai fazer as pessoas. Então, eu preciso buscar essa palavra. Eu preciso também buscar esse ensino. Porque eu também quero ser transformado por essa luz. O bom exemplo dos filhos da luz atrai outros para o interesse pelo Evangelho de Cristo. Por isso a importância de viver como filhos da luz. E a unidade dos seguidores de Cristo, que formam o seu corpo, mostra que Jesus é o enviado, prometido por Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então a unidade, olha a importância de nós preservarmos a unidade da igreja, que é o corpo de Cristo. João 3:18-21. É uma conversa que Jesus tem aqui com Nicodemos, que ele traz um grande ensinamento, vários ensinamentos para nós, inclusive a doutrina do novo nascimento. E aqui em João 3:18-21, Jesus diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já o quê? Vai ser condenado? Já está condenado, ou seja, aquela mesmo entendimento, que quem nasce já nasce debaixo da condenação do pecado. Então quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Ensino profundo. E ele fala que quem pratica o mal odeia a luz, ou seja, as trevas odeiam a luz. Eu falei sobre isso na semana passada, né? Como o diabo, ele tenta deturpar a palavra, fazer as pessoas desprezarem a palavra, desprezarem o que Deus preparou para nós. E ainda que sejamos odiados, e às vezes a gente percebe esse ódio, né? Das trevas versus a luz. E ainda que sejamos odiados, e às vezes isso acontece até dentro da nossa própria família, né? Às vezes as pessoas que a gente mais ama, a gente sente esse ódio contra a palavra, contra o evangelho. E ainda que sejamos odiados por sermos da luz, devemos perseverar. Jesus advertiu que as trevas odeiam a luz e que seus discípulos seriam sim odiados, perseguidos.
Mas não deveríamos temer, porque não estamos sozinhos. Ele permanece em nós e através de nós. É como aqueles 3 servos do Senhor, amigos de Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se dobraram, né, a se ajoelhar diante de uma estátua lá do rei. E eles foram jogados na fornalha, porque o fogo não queima o filho da luz. E aí, quando o rei viu que tinha um 4º homem, não foram 3 que eu joguei ali, porque o Senhor Jesus estava ali na fornalha, preservando-os do fogo. Porque você pode passar pelo fogo, mas o fogo não vai te queimar, porque você está debaixo da cobertura do Altíssimo. E o inimigo pode atacar, mas você é preservado. Você é preservado. Não tenha medo, porque Ele permanece em nós, mesmo em meio à fornalha e através de nós. Jesus nos consolou, dizendo lá em Mateus 5, de 11 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, porque da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, nós não estamos sozinhos. Isso já aconteceu. Essa perseguição não é porque você fez algo de errado, não. É porque, se você é um filho da luz, você tenta se manter, né, de acordo com a palavra. Então, é uma perseguição injusta que, às vezes, nós enfrentamos neste mundo mal. E o Senhor fala, bem-aventurado. Se você é perseguido por causa do meu nome, você é bem-aventurado e a sua recompensa está guardada. Então, persevere. Não olhe para o ódio. Não olhe para as trevas, continue olhando para o Senhor, porque a sua recompensa está bem guardada. E a luz, para iluminar, precisa estar em uma posição estratégica. E qual é essa posição estratégica para ter o maior alcance possível? É no alto. Ou seja, a luz precisa estar no alto. Pense nas coisas do alto. Não se prenda às coisas dessa terra, porque tudo que está aqui vai passar, mas a palavra do Senhor não passará, permanecerá para sempre. Então eu digo para você, não se esconda. Não seja um cristão camuflado, né? Que se esconde e a sua luz fica embaixo da mesa. Não se isole, não procure os seus próprios interesses. Não se amolde, ao mesmo tempo também não se amolde a este mundo e nem aos padrões terrenos. É uma recomendação. Paulo falou lá em Colossenses 3, de 1 a 4. Você pode conferir lá na sua Bíblia. Ele diz assim em Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então suporte, continue lutando, continue suportando, vivendo como um filho da luz, porque ainda há de se manifestar a glória dele plena em nossas vidas. O local apropriado então para a luz, para os filhos da luz cumprirem o seu propósito, é na igreja. É ser igreja de Cristo, é discernindo o corpo de Cristo. Diz assim, lá no texto de 1 João 1, de 5 a 7. O apóstolo João diz assim:
esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Só para fazer um parênteses aqui, que luz e trevas não se combinam. Ou você é trevas, ou você é luz. Não é a mesma pessoa, pode, habitar a luz e as trevas. Nós éramos trevas, passado. Hoje nós somos em Cristo luz. Então, ele diz, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, versículo 7, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Aí está o ser igreja, discernir o corpo, ter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, ser igreja é discernir, entender o corpo de Cristo. E discernir o corpo não se refere apenas, estar ceando, reconhecer o pão e o suco da vide como elementos que simbolizam o que Cristo fez por nós, mas principalmente é compreender a união e a comunhão que existe entre os membros do corpo de Cristo. E o propósito e a vocação da igreja. Você faz parte desse membro. É entender que você está aqui para edificar e não destruir, e não ficar simplesmente de braços cruzados, não. Você está aqui para edificar, amar uns aos outros. Afinal, a luz, ela não apenas ilumina, ela aquece, ela traz calor, e aí está o amor. Estando juntos, aprendendo juntos, exortando uns aos outros, transmitindo uns aos outros o que aprendeu. E eu quero ler um texto lá de 1 Coríntios com você, capítulo 12, que fala sobre a diversidade na unidade. Olha só, um ensinamento rico que fala sobre o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12. Versículos 12 e 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Versículo 20 a 23 agora. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Olha só que interessante, porque aqui fala que todos, apesar de sermos diferentes, somos importantes dentro do corpo de Cristo. Um precisa do outro, e está aí a comunhão. Um corpo bem ajustado, Imagine se a cabeça vira para a mão e fala, olha, eu não preciso de você, porque eu tenho um cérebro. Não, o corpo, desajustado não funciona. Um precisa do outro. Todas as partes são importantes. E agora eu quero ler do 25 ao 28. No mesmo capítulo, 1 Coríntios 12, 25, diz assim: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Isso é ser corpo, isso é ser igreja. Todos sofrem, todos choram juntos. Isso é verdade, a gente tem experimentado isso aqui, Uma pessoa recebe uma bênção, todos se alegram, Todos se alegram. Está na luta, todos estão lutando juntos. Alguém está enfermo, todos oram juntos. Tem alguém sofrendo, todos sofremos juntos. Isso é ser corpo. E é interessante que depois que ele fala sobre a unidade do corpo,
ele fala sobre o amor excelente no capítulo 13, justamente para dizer que igreja é amar o próximo como a si mesmo, como Cristo amou e se entregou para a igreja. Nós também precisamos amar uns aos outros, porque o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja. Nossa, aquele irmão comprou um carro novo, que inveja. Não, você se alegra com a vitória do seu irmão. E você se alegra e usa isso como uma admiração para você. Nossa, também, se eu não cheguei lá, eu vou chegar lá também. Então é diferente. O amor não inveja, não se vangloria. Olha como eu estou bem na fita. Não, você não se vangloria. Não, eu estou lutando e vou continuar. E a glória é do Senhor, não, a glória não é minha. Não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses. Não se ira facilmente, né? Que às vezes é muito difícil. Mas o filho da luz, ele tem um domínio próprio. Mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, de 4 a 7. Olha que lindo, né? Ser igreja é discernir o corpo. Ser igreja é entender que precisamos viver em comunhão uns com os outros e amar um ao outro. O nosso propósito como filhos da luz é revelar aos nossos próximos as boas obras. E que boas obras são essas? É o ensino da verdade. Porque quando os discípulos chegaram até Jesus, né, admirados com o seu ensino, eles falaram: olha, Jesus, o que a gente precisa fazer para realizar as obras de Deus? Aí Jesus disse que a obra de Deus é esta: creia naquele que Ele enviou. Creia! Então você precisa mostrar isso aos outros, que a obra do Senhor é essa, e motivar outros a glorificar a Deus, reconhecendo Deus em suas vidas, que é o que falta no mundo, reconhecer Deus em suas vidas. E os filhos da luz, eles são firmes e constantes. É por isso que eles são chamados filhos da obediência, porque guardam a palavra em seus corações e aplicam o que aprenderam. Então eles são abundantes da obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. O nosso trabalho nunca será em vão. Às vezes você pode achar que ninguém está olhando, mas o Senhor está, e o seu trabalho não será em vão. Aquele momento que você tem com o Senhor não será em vão. A sua fidelidade não será em vão. Os filhos da luz, eles estão atentos ao seu propósito e à vontade de Deus, e se mantêm sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação, porque essas são as armas da luz. Não lutamos com armas carnais, amados. Não é por força nem por poder, mas é pelo Espírito. E o Espírito Santo, ele mostra como lutar, como falar, como se calar no momento certo. Então os filhos da luz, eles se mantêm sóbrios. E isso está escrito, é um texto muito lindo, lá de Tessalonicenses, capítulo 5. Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Isso, 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Diz: irmãos, quanto a tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos, o quê? Atentos. Sejamos
sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele morreu por todos nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato estão fazendo. Ou seja, quer estejamos vivos nessa terra, quer, os que se foram, ainda estamos unidos a Ele. Edifiquem-se uns aos outros. E o interessante é que Deus, Ele se revela àqueles que estão unidos a Ele. Ele revela a sua aliança, Ele revela os seus mistérios, conhecimento profundo, que supera em muito a sabedoria humana, porque para Deus a sabedoria humana é loucura. E diz assim, Salmo 25:14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. E a gente entende que o significado daqueles que o temem é aqueles que creem nele e o obedecem. E olha esse texto de Amós, Amós 3:7. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Isso foi desde o princípio. Quem era unido a Ele, Ele mostrava. Lá, desde Noé, lembra de Noé? Vivia também numa época que Deus se arrependeu de ter criado um homem de tanta maldade que havia. Mas Deus revelou a Noé o que haveria de acontecer. E por isso, apenas Noé e a sua família foi preservada do dilúvio. E eu me lembro também da história de Daniel. Daniel, que foi um israelita, um judeu, um hebreu, que viveu na Babilônia, porque foi levado, junto com um grupo de jovens, e servia no palácio por ele ser jovem da nobreza, ele fazia parte da nobreza. Então, de Israel, os jovens da nobreza, eles eram educados no palácio para servir ao rei. E isso era uma estratégia, quando ele tira o povo de Israel e leva para a Babilônia, é uma estratégia para acabar com Israel, para eles saírem de sua terra e acabar com a nação. Era uma estratégia que eles usavam muito. E Daniel está numa terra estranha, servindo a um rei estranho. Nabucodonosor, que foi um rei assim cruel. E ele teve um sonho, Nabucodonosor. Um sonho que deixou ele tão inquieto, mas tão inquieto, que tirou a paz dele. E aí ele reuniu todos os seus sábios, feiticeiros, magos, astrólogos, e falou para eles assim: olha, eu tive um sonho, mas eu quero saber de vocês a interpretação, mas eu não vou contar para vocês o sonho. Mas aí eles falaram: mas Senhor, como que a gente vai saber da interpretação se o Senhor não contar o sonho? Não, se vocês são magos, se vocês são sábios, vocês vão me dizer o sonho e a interpretação. E todo mundo fica assustado. E ele ficou tão furioso que os sábios tentaram se justificar, porque os sábios começaram a dizer assim: mas não existe, apenas os deuses saberiam dizer o que o Senhor quer. E os deuses não moram entre os mortais. Olha uma fala que eu achei interessante. E aí ele fica tão irritado, que ele emite um decreto que, se eles não disserem o sonho e nem sua interpretação, todos os sábios do reino seriam mortos. E ninguém sabia o que fazer. E isso incluía quem, gente? Daniel e os seus amigos. E aí todo mundo fica desesperado. Aí Daniel não fica meio sem entender o que está acontecendo. Pergunta por que o rei Nabucodonosor foi tão cruel. E naquele momento ele procura os seus amigos, eles se unem e começam a orar. E ele pede para o rei um prazo, e dizendo: olha, eu vou dar essa interpretação desse sonho, vou dizer o sonho, mas eu preciso de um prazo. E ele se reúne com seus amigos e começam a orar, e falam para o Senhor: Senhor, as nossas vidas estão em jogo. E Deus mostra para Daniel
qual era o sonho e a sua interpretação naquele mesmo instante que eles buscaram o Senhor. E aí Daniel faz essa oração tão linda, que é Daniel 2, do 20 ao 22, que diz: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Mal sabiam aqueles magos que não eram os deuses, mas era o próprio Deus que habitava na terra por meio dos seus filhos da luz que estavam ali na Babilônia, uma terra em trevas, mas eles foram luz ali. E a interpretação foi dada, e era uma interpretação que dizia a respeito do futuro. Do futuro. Perceba que os filhos da luz, por serem encarregados dos mistérios de Deus, eles não são pegos de surpresa, porque eles estão atentos às promessas, aos tempos e ao cumprimento das profecias. Então é por isso que a palavra fala que eles são sóbrios, os filhos da luz, porque eles estão atentos às promessas, aos tempos e às profecias. E ainda há de se manifestar o que haveremos de ser quando experimentarmos a plenitude da glória de Cristo. Afinal, até a natureza geme para ver a manifestação dos filhos, a revelação dos filhos da luz. Romanos 8, 22. E o que é mais lindo ainda é que a luz que agora faz parte de nós, essa luz, ela só tende a brilhar mais e mais. É uma luz que ela vai se intensificando, porque a nossa esperança, ela é viva. Diz assim lá em Provérbios 4:18, diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Que descrição maravilhosa, né? Que descrição maravilhosa, a vereda dos justos. É como a luz da aurora, é como aquele dia que vai clareando, até que o sol chegar no seu pico. Assim é o cristão. E a pastora, né, ensinando essa palavra para nós, fala que o cristão, ele não tem que ser um cristão pisca-pisca, né? Pisca-pisca, uma hora tá piscando lá, outra hora apaga. Pisca? Não. Quem é filho da luz, a sua luz é constante. E vai se intensificando, brilha mais e mais, até ser dia perfeito. Como nós cantamos aqui hoje. A luz que outrora apagada, agora brilha cada dia mais e mais. Só para te adorar, só para fazer o teu nome grande. E te dar o louvor que é devido. Lembrando sempre, chegando agora na parte final, que luz tem tudo a ver com conhecimento de Deus. Isso significa que o filho da luz, ele está sempre crescendo no conhecimento através da palavra, para que ele possa compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em todas as coisas. Eu estava falando com a minha mãe hoje, a gente estuda a palavra e como é bom a gente ter essa oportunidade de ministrar. E a gente tem dado essa oportunidade para várias pessoas aqui, porque é um exercício. E aí você está lá e se dedica a ler a palavra e você descobre como que a palavra de Deus é maravilhosa. E você se delicia como um banquete com a palavra. A palavra de Deus, ela é perfeita. E se ela estiver em nós, ela opera aquilo para a qual ela foi lançada, porque a palavra de Deus, ela é eficaz. João 12:36. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. E Romanos 13:12. A noite vai adiantada e o dia vem chegando. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. As nossas armas não são carnais, mas são espirituais, são do alto.
Então, se você, amado, se identificou com essa palavra, eu fico feliz que você seja um filho da luz, um filho de Deus. Então, viva como filho da luz. Vista-se das armas da luz, da couraça da fé, do amor, do capacete da esperança, da salvação, sabendo que a recompensa está guardada e a glória futura reservada, demonstrando sempre o fruto da luz, que é bondade, justiça e verdade. E quando nós vemos esses textos, que a maior parte deles do Novo Testamento foram escritos pelo apóstolo Paulo. E se você conhece a história do apóstolo Paulo, é o maior exemplo ali de um discípulo que foi transformado pela luz do Senhor. Porque antes ele era chamado Saulo. E ele era um judeu rigoroso, um judeu da linha ali dos fariseus mais empenhados em cumprir a lei. E ele odiava os seguidores de Cristo. Ele odiava Cristo. O primeiro mártir ali da Bíblia, Estevão, que foi apedrejado, ele estava ali, concordando com tudo que estava acontecendo. Ele perseguia e devastava a igreja, perseguindo e arrastando muitos cristãos à prisão e à morte. Isso está lá em Atos 8. Ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Atos 9:1. Até que, em uma viagem, ele estava indo lá para Damasco, para prender os cristãos de Damasco. No caminho, uma luz brilhou sobre ele. Uma luz tão forte que fez ele literalmente cair do cavalo. E uma voz que todos ouviram falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele fica ali impactado. Quem és tu, Senhor? E ele fala: eu sou Jesus, a quem você persegue. E ali Saulo fica cego com aquela luz, mostrando para ele que ele estava cego, que ele estava em escuridão, que aquilo que ele achava que era lei e que ele seguia com tanto rigor era trevas, que ele precisava mudar e abrir os seus olhos para a verdadeira luz, para a verdadeira verdade. E ele teve um encontro com Jesus e ficou 3 dias cego, até que um profeta, Ananias, vai até ele por uma visão. E Ananias fica preocupado porque: Senhor, esse cara é aquele cara que tá matando todo mundo, perseguindo todo mundo. O Senhor quer que eu vá até ele? Eu quero que você transmita a ele o meu recado. E a partir daí, ele se tornou um dos maiores apóstolos do Novo Testamento. Um dos maiores apóstolos, que foi responsável pela maior parte das cartas aqui que compõem o Novo Testamento. Ele recebeu tanto conhecimento do alto, tanto conhecimento profundo, porque ele foi impactado pela luz. E do mesmo modo como o Senhor falou de Paulo, ele também fala de nós. Ele disse para Paulo: olha, e ele fala para você também: você é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome. E eu te mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Que toda a honra, toda a glória seja do Senhor. E que a sua vida, sim, impactada pela luz, possa continuar brilhando mais e mais. E o Senhor seja glorificado através de você. Amém? Deus abençoe. E eu separei um louvor para a gente agradecer ao Senhor e louvá-lo, porque agora a luz faz parte de nós. Amém, amados? Deus abençoe você